Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando sobre a batuta do pastor Claudionor de Andrade, o tema Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. É um prazer ter você aqui no programa Escola Bíblica Dominical e no canal ADMP TV. E antes de começarmos a nossa aula, queremos fazer aquele convite especial para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Nos ajude a continuar a fazer a obra do Senhor. Esse é um trabalho voluntário e que nós fazemos com o coração aberto, porque temos certeza que tem servido de bênção na vida de muitos e muitas ao redor do Brasil e do mundo. Que Deus fortaleça você e que recompense pelo seu apoio. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. O tema de nossa lição, a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. O nosso textuário encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nossa verdade prática, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 18 ao 25. Essa leitura é imprescindível para você, professor, professora, e para você, aluno que nos escuta nesta hora. Amém? Meus irmãos, a título de introdução, eu sempre gosto de destacar aqui para os irmãos quais são os tópicos que eu estou abordando, até para que os irmãos também consigam se organizar no seu planejamento. Eu sempre gosto de falar que um bom planejamento é importantíssimo para o sucesso de sua aula. Muito bem, nós estamos diante de uma lição que, dependendo da abordagem que você, professor e professora, for seguir, e dependendo da turma em que você estiver, do perfil de aluno que você tiver, ela pode ser uma lição polêmica. Respeito e tenho o máximo carinho pelo pastor comentarista, mas confesso para os irmãos, eu desabafo pessoal de que achei a narrativa da revista bem aquém do necessário para que um professor faça uma boa aula. Portanto, essa lição irá exigir bastante você, professor e professora, uma procura por fontes externas para complementar, porque senão a sua aula vai ficar extremamente rasa e a gente sabe que uma aula rasa, ela tem todo o potencial para ser chata. Portanto, é importante que você agregue o máximo de informação a fim de encarar as polêmicas que podem surgir ao longo desta aula. A título de introdução, eu gostaria de refletir com os irmãos o seguinte: nós, Igreja do Senhor, vivemos em uma sociedade em que os seus valores e a sua moral constantemente mudam. E essa mudança, ela vai de encontro à natureza das Escrituras Sagradas e, por que não dizer, da natureza do nosso próprio Deus. Nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, de que o nosso Deus, ele é imutável, os seus valores também são imutáveis. E nós gostamos de falar que aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado nos dias atuais.
Face a esse confronto de ideias, nós temos então movimentos culturais, movimentos sociais, que vez ou outro desafiam a Bíblia Sagrada. Um desses movimentos é o movimento feminista, um movimento que tem se espalhado no mundo todo. Nós precisamos saber, como cristãos e cidadãos, a diferenciar aquilo que realmente é importante para as mulheres, aquilo que são pautas legítimas para as mulheres e aquilo que é simplesmente apropriação política dos movimentos. Todo movimento social, meus irmãos, possui valores importantes. Um movimento que luta por moradia tem o seu valor. Um movimento que luta contra a violência com a mulher, um movimento que luta em prol da igualdade entre homem e mulher, igualdade em termos de constituição, em termos de valor, é importante. Mas, infelizmente, muitos movimentos políticos se apropriam dessas pautas importantes e as tornam o seu viés ideológico. E muitas vezes nós, cristãos, somos induzidos a essa armadilha. Nós queremos jogar por terra pautas legítimas por culpa de canais portadores da mensagem que são equivocados. E quando eu olho para o papel da mulher dentro da Bíblia Sagrada, eu percebo muito isso nesse conflito social que nós vivemos hoje. Afinal de contas, nós estamos em um mundo extremamente polarizado, radical em termos de política. Mas a Bíblia continua a mesma, independente, usando a linguagem de um nobre parlamentar evangélico, independente se o pêndulo político pende à direita, à esquerda ou ao centro. E o nosso dever como professores e teólogos é estar estritamente ligado à Bíblia Sagrada e não a alguma vertente política. Portanto, é comum, muitas vezes, movimentos feministas contaminados por ideologismos afirmarem o seguinte: a Bíblia é um livro opressor, a Bíblia diminui a mulher, ou a Bíblia chancela uma sociedade extremamente patriarcal. Nós podemos aproveitar essa lição que fala sobre Eva, a primeira mulher, para desmistificarmos isto. Eu quero começar mostrando que a Bíblia Sagrada coloca homem e mulher em pé de igualdade desde a criação, lá em Gênesis capítulo de número 2. Se não, vejamos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que você percebe é que a Escritura diz que Deus criou macho, no caso do homem, vou pôr aqui homem, e uma palavra que eu vou destacar para os irmãos é essa: e fêmea, macho e fêmea, no caso aqui, mulher. A Bíblia não diz que Deus criou macho ou fêmea à sua imagem e semelhança. Deus criou macho e fêmea à sua imagem, à sua imagem. Isso significa que tanto a mulher quanto o homem espelham ou possuem em si a imagem de Deus. O fato de nos referirmos ao Criador no masculino, no gênero masculino, não significa que apenas o homem tem a imagem de Deus. A Bíblia deixa bem claro, no 2º capítulo do 1º livro da Bíblia, de que a imagem de Deus está tanto no homem quanto na mulher. Ponto. Uma outra informação importante é que nós devemos analisar o seguinte aspecto: mesmo o homem e a mulher apresentando suas diferenças, que são reais,
e que existem, essas diferenças se complementam, e nós vamos voltar nisso mais à frente, elas se agrupam de forma que homem e mulher juntos completam com perfeição a imagem de Deus. As características do homem e as características da mulher se complementam, espelhando a imagem de Deus em sua plenitude. Apenas o homem não reflete na sua totalidade a imagem de Deus, assim como apenas a mulher não faz, mas a união dessa criação, homem e mulher, espelha na sua completude o que nós chamamos de natureza de Deus. Então, é bom colocarmos aqui, a seguinte frase, que cada sexo com suas, aqui em cima, características, peculiares, refletem juntamente toda a natureza de Deus. Ok? Isso aqui é extremamente importante nós colocarmos. E veja só, por que é importante deixar isso claro no início? Porque quando olhamos para a criação, nós podemos destacar pelo menos 3 características importantes para que houvesse a criação do homem e da mulher. 3 características. A nossa revista não enfatiza nisso aqui na introdução, mas eu quero enfatizar isso aqui muito com os irmãos. Por que homem e mulher reflete na completude a natureza de Deus? Vamos lá? Primeira coisa, reflete a natureza de Deus. Eu vou colocar assim para os irmãos, na harmonia das relações interpessoais. Deus não criou interpessoais. Deus não criou homem e mulher para viverem em desarmonia. Pelo contrário, Deus criou homem e mulher para que houvesse harmonia nessas relações interpessoais. Os irmãos podem observar isso quando olhamos para a doutrina da triunidade. Dentro da doutrina cristã da triunidade, nós sabemos que nós temos 3 entes distintos, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que convivem em uma única pessoa, em uma unidade de forma harmônica. Ou seja, há uma harmonia interpessoal entre os elementos da Trindade. Assim também, Deus refletiu no homem e na mulher isso. São distintos, são diferentes em seus papéis, mas se harmonizam de forma interpessoal. Interpessoal significa contato horizontal, relação horizontal, ou seja, relações do dia a dia, sociais, culturais, de comunicação, tudo isso faz parte e tem que haver harmonia. Segunda coisa, nós temos que observar que há uma igualdade entre homem e mulher, uma igualdade em termos de importância. Opa! O que eu quero dizer com isso? Igualdade em termos de importância. Assim como na Trindade não existe quem é mais importante, Pai, Filho e Espírito Santo, entre homem e mulher também não há quem é mais importante. Todos são importantes.
tanto em termos de importância, quanto de pessoalidade. Ou seja, irmãos e irmãs, homem e mulher, aos olhos das Escrituras Sagradas, possuem a mesma importância e valoriza-se a sua pessoalidade, a sua individualidade. Isto é muito importante. Eu sei que pode ser que alguém que esteja me ouvindo, por uma cultura, por uma criação, possa estar discordando, mas isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer análise daqui a pouquinho, inclusive, dos originais bíblicos, para mostrar isso aí. Aí alguém pode dizer assim, então você está dizendo para nós aqui, que já que há uma harmonia de relações interpessoais, e já que a Bíblia chancela uma igualdade em termos de importância quanto à pessoalidade, então homem e mulher são estritamente iguais, podem fazer as mesmas coisas. E aí que nós vimos uma segunda diferença importante, uma terceira característica importante. Há sim diferenças, mas essas diferenças são em termos de papéis e autoridade, e não em termos de humanidade. Então eu vou colocar aqui para os irmãos a terceira característica que deve ser colocada, que há diferenças, tá? Diferenças em termos de papéis, e tarefas. Deus designou homem e mulher para atividades distintas, tá? Papéis, tarefas distintas. Por uma questão inclusive biológica. Nós sabemos que o organismo feminino, ele é diferente do organismo masculino. O intelecto feminino age e se estabelece de forma diferente do intelecto masculino. Isso não estou dizendo que um é mais inteligente ou menos inteligente que o outro, não. Estou dizendo que as informações são processadas de maneiras distintas. Eu acho que os irmãos vão concordar comigo, por exemplo, pelo menos os varões, que uma mulher, em geral, observe que tudo que eu estou colocando é em geral, ela tem muito mais facilidade em processar várias atividades ao mesmo tempo do que o homem, não é? Nós, conforme até mesmo diz o pastor Cláudio Duarte em uma de suas mensagens, somos homens de caixinha. Essa, na verdade, é uma ilustração bem comum, né? Somos pessoas de caixinhas. Homem coloca tudo em caixinhas distintas. Mulheres têm mais facilidade em gerenciar várias caixinhas ao mesmo tempo, tá? Então são diferenças em papéis, em tarefas e autoridade, meus irmãos. Deus precisa designar alguém para ser autoridade. Portanto, há diferença sim sobre esses três aspectos aqui colocados. Então, em termos de introdução, essas ponderações aqui podem complementar a sua aula, ok? Podem complementar a nossa revista. O nosso primeiro tópico, a mulher no plano de Deus, eu vou colocar aqui para os irmãos, primeiro tópico, a mulher no plano de Deus. A mulher no plano de Deus é importante para entendermos a criação da mulher e do homem. Eu particularmente faria uma inversão. Se eu fosse o autor da revista, colocaria isso aqui após a criação do homem e da mulher, mas eu vou seguir a ordem da nossa revista. E o que a gente pode extrair ao olhar para esse tópico, a mulher no plano de Deus? Irmãos, talvez essa seja uma das partes que, dependendo da abordagem que você vai tomar, pode se mostrar polêmica, mas eu preciso fazer alguns destaques aqui, necessários, principalmente para a igreja do século 21, tá? Lá em Gênesis capítulo 2, se os irmãos abrirem a Bíblia, os irmãos vão ver que a mulher ela surge após o homem. Isso é interessante porque muitas pessoas imaginam de que isso aconteceu para mostrar que como o homem veio primeiro, ele tinha mais importância ou
em outras palavras, ele tinha prioridade sobre a criação. Isso não é verdade. Deus cria a mulher após o homem por várias razões, mas eu vou dizer para os irmãos que a principal razão é para que o homem percebesse que algo lhe fazia falta. Eu não acredito nisso. Então vejamos, quando Deus cria, observe que sempre é uma conclusão. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Entretanto, quando analisamos a criação do homem, você vai perceber que Deus cria Adão, Deus dá uma ordem para Adão cuidar do jardim e nomear os animais, e Deus observa Adão, ao ponto de que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Olha a diferença. E quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, eu sou induzido a pensar de que provavelmente ele observou a reação de Adão ao notar que os animais se agrupavam por espécie, havia ali macho e fêmea, entretanto ele estava só. E isso refletiu em alguma postura de Adão. Não vou dizer que Adão se entristeceu, mas com certeza houve um sentimento de interrogação, de incômodo. Portanto, a atitude leva-nos a crer de que Eva surge após Adão, para que Adão tivesse consciência da importância que ela teria em sua vida e de que ele precisava de alguém. Esse é o primeiro tópico, é a primeira parte que eu quero colocar aqui, tá? Então, a primeira análise nossa, é que Eva mostra a Adão sua necessidade, vou até pôr assim para não ficar ambíguo, mostra a Adão a necessidade dele de possuir uma companheira. Isso é bíblico, de possuir uma companheira. Ainda pensando em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria a mulher é chamada de auxiliadora. A mulher, ela é chamada de auxiliadora. Eu vou escrever em preto e vou destacar para que os irmãos consigam enxergar bem aí no vídeo. Auxiliadora. O curioso é que se você observar isso aqui no original, em hebraico, auxiliadora tem a mesma raiz da palavra noiva. Olha que coisa. Auxiliadora tem a mesma raiz da palavra noiva. E o que significa noiva? A palavra noiva em hebraico original significa aquela que completa. Aquela que completa. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, homem? Homem, está entendendo isso aqui? Mulher é auxiliadora em Gênesis, não sou eu que estou dizendo, quem diz é a Bíblia, ela é auxiliadora. Auxiliadora em hebraico é a mesma raiz da palavra noiva. E noiva em hebraico significa aquela que completa. Ou seja, o homem sem a mulher, ele é um ser incompleto. Ele não tem completude, tá? Mulher completa o homem. E aí nós somos frontalmente ou fatalmente confrontados com as perspectivas modernas do porquê que a Bíblia então dá uma ideia de machismo. Observe que eu estou te mostrando que até aqui não tem nada de machismo, concorda? Até aqui nós não vemos nada de machismo. Entretanto, alguns a partir daqui começam a arguir, fala ser submissa, fala que tem que ser subalterna ao homem. O que isso significa? Então vamos lá. Existem algumas passagens da Bíblia, quando falamos sobre a mulher no plano de Deus, que formaram uma base doutrinária para a igreja, e aí eu vou falar especificamente para a nossa igreja
Assembleia de Deus, dizendo o seguinte: olha, então a mulher não deve exercer papéis de relevância dentro da igreja. Isso foi um abalizamento total. Tudo isso baseado principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e lemos as epístolas de Paulo, nós vamos perceber que claramente as recomendações de Paulo, que estão em Romanos, que estão em Coríntios e que estão em Timóteo especificamente, estão alicerçadas em Gênesis capítulo 2. Entretanto, qual foi a visão de Paulo quando ele escreve algumas passagens polêmicas e que questionam o papel da mulher no plano de Deus? Eu vou ler duas passagens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto a essas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bíblia Sagrada, apóstolo Paulo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Segura essa, Abner. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, aguenta aí, irmã, calma. Interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eita! Estou lendo Bíblia. Estou lendo Bíblia. Queridos, esses dois versículos são extremamente clássicos e utilizados para dizer que a Bíblia chancela, que a Bíblia prega e que divulga o machismo e o patriarcalismo. Muito bem, eu quero analisar esses dois versículos para que os irmãos entendam a perspectiva da mulher no plano de Deus. Primeiro, no primeiro versículo, que é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz que seria legal, seria interessante que o homem não tocasse na mulher. Outras traduções dizem que o homem não se casasse. Agora, existe uma epígrafe, existe um texto que nós usamos em exegese que diz assim: cuidado, texto sem contexto é pretexto para, completa, isso, heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia ou para falsas doutrinas. Vejamos, Paulo escreve para uma igreja que estava no limiar de sofrer uma enorme perseguição. Eu sei, é desconfortável dizer que há partes da Bíblia que são culturais, que são escritas colocando o ponto de vista cultural da época de cada escritor, porque dá a entender um certo relativismo na Bíblia Sagrada. Eu pessoalmente também me sinto assim. Eu pessoalmente me sinto desconfortável em dizer que há passagens na Bíblia que são analisadas do ponto de vista cultural, mas isso faz parte da inspiração da Bíblia. Se você ler Amós, você vai perceber que Amós tem uma abordagem diferente de, por exemplo, Isaías em termos de escrita, em termos de comparação. E existem passagens bíblicas que são voltadas para a época, ponto. Existem passagens bíblicas que são enquadradas no contexto daquela época. É por isso que muitas vezes nós definimos epístolas paulinas e epístolas universais, porque existem fundamentos, histórias, ensinamentos que são para sociedades daquela época, e isso não se relaciona com os valores eternos de Deus, deixo bem claro. Então, por exemplo, quando Paulo diz que seria bom não tocar mulher, e isso sob a perspectiva de Paulo diz isso para quem?
Repito, Paulo diz isso para uma igreja em iminente estado de perseguição. Meus irmãos, logo uma enorme perseguição se abateria sobre os cristãos do Império Romano. O próprio Paulo seria morto nessa perseguição. Então, nesse contexto, o que Paulo estava aconselhando os jovens era no sentido de que, face ao que viria, seria bom que o homem que se arriscasse a pregar o evangelho, o homem que se arriscasse a fazer a obra de Deus naquela época, não contraísse matrimônio, porque fazendo isso ele teria uma esposa e filhos. E, dada a perseguição que viria, havia chances enormes e reais dele ser morto. E sendo ele morto, deixaria viúva, numa época em que não havia apoio social do governo. E mesmo que houvesse, o governo romano não apoiaria, o Império Romano não apoiaria uma viúva de um revolucionário anti-império. Está me entendendo, irmãos? Além disso, sendo ele um ministrante, um pregador da palavra de Deus, ele também, além de ser levado ao julgamento, levaria também sua esposa e seus filhos, sofreriam todos. E isso de fato aconteceu. Mas Paulo não está dizendo que não se deve casar, ou que o casamento não é de Deus. Ou quando ele diz não se toca, seria bom não tocar na mulher, é porque você, como obreiro, não poderá estar 100% focado na igreja. Porque uma vez que você contraiu o matrimônio, sua prioridade é a sua família. Ei, pastor, preste atenção. Obreiro, preste atenção. Tem obreiro, tem pastor perdendo a família porque se esqueceu do ensinamento de Paulo. Porque Paulo diz depois, mas se casar, respeite, ame e valorize e dê prioridade. Portanto, meus irmãos, vamos deixar bem claro que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, não é uma ordem para todos, dizendo, é ótimo que o homem não se case. Nesse contexto cultural, seria melhor, devido às perseguições, que o homem não se casasse. Segundo ponto, talvez aí o ponto mais sensível. Segundo ponto, sobre a mulher no plano de Deus e as doutrinas que durante muito tempo, varreram a igreja em relação às mulheres. A parte em que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas. Essa parte, ela é uma parte difícil de ser abordada. As mulheres devem ficar caladas? Devem ficar caladas? Bom, vamos entender isso aqui melhor. Existem coisas na Bíblia Sagrada que você pode ver que aí eu vou até ser mais preciso. Nos evangelhos, existem detalhes dos evangelhos que são citados também devido ao contexto da época. Vejamos, nós claramente estamos em um século cuja predominância é o machismo e o patriarcado. Fato. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta. Estamos em um século cuja predominância é o machismo e o patriarcado. Mas eu queria fazer uma comparação da fala de Paulo com relação às mulheres, comparando os evangelhos ou os escritos paulinos com um outro assunto igualmente espinhoso para nós, que é a escravidão. Você pode ver que no Novo Testamento, Paulo e outros escritores também não vão confrontar a escravidão. Assim como Paulo não confronta o machismo.
Porque veja bem, se o evangelho chegasse, os que fossem pregar o evangelho, chegasse naquela sociedade, já com uma extensa lista abolicionista, muito provavelmente o evangelho não seria aceito naquela sociedade. Da mesma forma, se os pregadores do evangelho chegassem naquele lugar, naquela sociedade grega, romana, judaica, pregando a total emancipação feminina, provavelmente o evangelho não seria aceito. Paulo diz muito bem isso, ao dizer que fez-se de tolo para ganhar os tolos, que é uma frase até controversa muitas vezes, mas o que ele queria dizer é o seguinte: o evangelho, ele não entra de uma vez, derrubando tudo de uma vez. A mudança, ele é gradual. Então Paulo, claro, irmãos, aqui nesse contexto também havia peculiaridade da igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha uma liturgia muito bagunçada, por as mulheres enfiarem na frente dos homens, e aí então Paulo também exorta no sentido de organizar o culto. Mas ainda assim, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que assim como aconteceu com a escravidão, o evangelho não confronta diretamente a situação do machismo, e é por isso que você vai encontrar esses resquícios aqui na Bíblia. Agora preste atenção. Alguém pode dizer assim: ah, então Paulo se acovardou? Não, porque não é o evangelho, mas Cristo confrontou a escravidão, Cristo confrontou o machismo, e Paulo também fez isso. Eu vou dar um exemplo aos irmãos, quando Cristo senta-se à beira do poço para conversar com uma samaritana, uma mulher que tinha um passado duvidoso, divorciada, que estava sozinha e era samaritana, aquilo assustou até mesmo seus discípulos. Cristo destrói ali a figura machista da Bíblia, não há machismo. Segunda coisa, quando você pega Romanos, já que estamos falando de Paulo, e falamos aqui, estamos culpando Paulo, sim, de não ter afrontado diretamente a escravidão e o machismo, mas Paulo, pelo evangelho de Cristo, também mostrou essa realidade, quando, por exemplo, em Romanos, ele fala sobre febre. E é interessante que a nossa tradução diz que, Paulo diz assim: quanto a Febe, ou Foebe, auxiliadora, ou serva, na igreja em Cencreia. Observe o seguinte: quando ele fala de Febe, ele usa a palavra serva. Eu vou usar até a versão King James, eu gosto bastante aqui, diz Foeb. Quando ele fala de Febe, ele usa a palavra serva em Cencreia. Esse vermelho aqui não vai ajudar. Serva em Cencreia. Mas a palavra serva no grego é a mesma para diaconisa. Ah, meu Deus, estou escutando aí alguns irmãos reclamarem já, né? Não adianta, meus irmãos, isso é original grego. A palavra grega de serva, nesse contexto, é a mesma de diaconisa. E por que nossas Bíblias não traduziram serva para diaconisa? Medo de perder venda. Porque a palavra é a mesma. Quer ver um outro exemplo? Em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, acho que é capítulo 3, Paulo começa a orientar Timóteo em relação aos ministérios da igreja. E ele fala dos pastores, aí depois ele fala sobre os diáconos, e depois ele fala sobre as esposas dos diáconos. E é interessante que, se você pegar o grego, esposa dos diáconos, o termo grego também é o mesmo para diaconisa. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia mostra que a mulher faz parte do plano de Deus também no ministério. O próprio
Cristo esteve cercado de mulheres. A Bíblia narra a história de grandes mulheres. Raabe, Débora, Raabe que salvou sua família, Débora que foi juíza, Ruth, Esther. Tanto Ruth quanto Esther têm livros com seus nomes na Bíblia. Maria, Dorcas lá em Jope, que era auxiliadora, Priscila, esposa de Áquila, que era também fabricante de tenda e apoiava Paulo. Inclusive Priscila tinha um ministério tão relevante ou mais do que o seu marido. A Bíblia fala de Lóide e Eunice, mãe e avó de Timóteo. Portanto, meus irmãos, a Bíblia não é machismo. O que nós encontramos na Bíblia que pode ser confrontado com machismo são peculiaridades, idiosincrasias do período daquela época. E finalmente, meus irmãos, a gente caminha para o tópico 2, e se os irmãos não se importarem, nós vamos falar do tópico 2 juntamente com o tópico 3, para dinamizar a nossa aula aqui, o tópico 2 juntamente com o tópico 3. Enquanto estou apagando o quadro, não deixe aí, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e de divulgar o vídeo. Se está te ajudando, se você está gostando, se está te incomodando também, divulgue. Estamos abertos a conversar sempre com os irmãos. O nosso último tópico aqui, eu vou juntar o 2 e o 3 nesse aqui, porque o 3 faz sobre missão, né? Sobre a criação da mulher. A criação da mulher, eu quero te dar algumas informações interessantes em relação a isso, que eu acho particularmente lindo. Quando você olha para a criação, a Bíblia diz que Deus faz Adão cair num sono profundo e vai na costela de Adão. A costela, os irmãos sabem muito bem, porque isso é uma coisa que nós utilizamos bastante quando vamos falar com casais. Significa que o homem tem 2 deveres. Primeiro, que a mulher está ao lado do homem. Se tem um ditado errado, é o que diz que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Não é atrás de um grande homem, é ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Segunda coisa, o fato de Deus ter tirado a costela de Adão, de tantas outras partes que Deus poderia ter tirado, significa 2 coisas: que a mulher completa o homem, e segundo, além disso, que ao homem há o dever de proteger a mulher. Aqui, olha o braço sobre as costelas. Ao homem há o dever de proteger a mulher. Deus faz o homem cair em sono profundo, e assim que o homem dorme, da costela, então vamos colocar aqui, costela, fala sobre proteção e completude. Da costela Deus tira Eva, e o nome Eva é lindo. Eva significa vida, ou é uma palavra, na verdade, irmãos, difícil tradução, tá? Significa vida, ou aquela que gera vida. Olha que coisa linda, irmão. Que gera vida, tá? Eva significa vida, ou aquela que gera vida. Impressionante, né? E aí quando Adão acorda, que olha para aquela mulher linda do seu lado, porque eu imagino que aquela mulher era linda, tá? Que Deus apresenta a ele, Adão faz um lindo poema. Leiamos a Bíblia Sagrada. Adão diz: esta é ela, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, mulher será chamada, porque do homem foi tomada. Agora, veja bem, no original hebraico, esse poema tem 13 palavras. Anote isso aqui, por favor, anote isso aqui. Esse poema que eu acabei de ler, esta é ela, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, mulher será chamada, porque do homem foi tomado. Tem 13 palavras em hebraico. E essa frase, esta é ela, que em algumas Bíblias é traduzida como esta é uma, no caso mais próprio é esta é ela. Esta palavra, esta é ela, aparece 3 vezes. Quantas vezes?
Faz assim. Isso. Preste atenção aqui. São 13. Esta é ela. Aparece na primeira palavra em hebraico. Aparece na última palavra. E aparece na mediana, na sétima palavra. Esse poema em hebraico, esta expressão, esta é uma, aparece no começo, no meio e no final. Sabe o que Adão está dizendo com esse poema? Esta é a minha mulher. Minha mulher em primeiro lugar, minha mulher no meio e minha mulher em último lugar. Em todas as posições, Adão declara, na primeiro lugar, no meio e no último lugar, a mulher sempre, sempre, mulher sempre. Ou seja, não há dúvida de que Adão amou Eva, a valorizou e a respeitou, e que ele quer que Deus não vá adiante em busca de outra companheira. Ele diz: Deus, esta é a mulher, tanto agora, quanto no meio da minha vida, quanto no final da minha vida, esta é a mulher. Lindo demais, não, irmão? Lindo demais. E aí eu termino a nossa lição, inclusive abordando aqui o tópico 3, entrando aqui no tópico 3, dizendo o seguinte: quando olhamos para a palavra mulher, em hebraico, a expressão ishká, esta palavra mulher, ela é interessante porque é o seguinte: essa terminação aqui, ó, ish, significa homem, e na verdade ela é transliterada muitas vezes como forte ou força, portanto, ishka, forte ou força, mas ao mesmo tempo, esta palavra ish, ela provém da raiz inish, e inish significa, em hebraico antigo, hebraico arcaico, significa gentil, meigo. Agora, olha só o que a Bíblia faz conosco. Ela usa para a mulher ishká, e dessa palavra há aparentemente um paradoxo, mas que mostra as duas naturezas da criação da mulher. Primeiro, a mulher é forte, porque há raiz forte, força, valentia na sua raiz, e nós sabemos disso. E segundo, a mulher também é gentil, meiga, porque há aqui também a raiz desta palavra. Meus irmãos, agora veja só, isso aqui mostra para nós a importância da mulher. E nós não podemos terminar essa aula sem dizer duas coisinhas, meus irmãos. Durante toda esta aula nós mostramos a importância da mulher, que a criação da mulher foi importante, os detalhes da criação. Mostramos aqui que a Bíblia não é machista e que a Bíblia sim diz que a mulher possui ministério na obra de Deus, mas é claro que a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem. E nesse sentido, não é no sentido da mulher ser escrava do homem, mas toda equipe precisa de um líder, porque senão ela não produz, senão ela não vai para frente. E ao homem foi dada essa autoridade. Agora, autoridade não quer dizer que o homem é superior. Isso é bem claro. Se hoje, por exemplo, eu sou o superintendente da escola, eu tenho uma certa autoridade na escola, mas não significa escola dominical, mas não significa que eu me sinto que eu sou um ser superior aos meus professores ou aos meus amigos e irmãos de igreja que não tem nenhum cargo. Assim como Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da Trindade, a posição de dependência da mulher do homem significa uma diferença de função.
A mulher é auxiliadora, a mulher é a mãe, a mulher completa o homem. Ser submissa ao homem não é ser inferior ao homem, é estar protegida, guardada sob os auspícios e cuidados do homem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muita informação, muita coisa. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Concordou, discordou de alguma coisa? Deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos juntos nesta fé fazendo a obra de Deus. Não se esqueça, te ajudou, serviu para você? Compartilhe o vídeo. Na semana que vem estamos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus te acompanhe e te prospere sempre mais. Amém.